E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pela própria thumbnail do vídeo, hoje nós estamos no nosso sexto episódio da nossa série, queridíssima série do Entre Sombras e Mistérios. Série essa que eu criei no intuito de ler tanto livros da Agatha Christie e livros de Stephen King, e desencalhar eles de uma vez por todas aqui da minha estante. Para esse nosso sexto episódio do Entre Sombras e Mistérios, eu resolvi não, na verdade já estava no cronograma que seria um livro de Stephen King, mas resolvi pegar o livro A Espera de um Milagre. Livro esse que eu estava com muita vontade de ler há muito tempo já, principalmente depois da minha melhor amiga Isadora, depois de ler o A Espera de um Milagre, que eu presenteei ela em 2024 ou 25, depois de ela me panfletar muito esse livro aqui, dizendo que era uma leitura muito boa, que eu ia me debulhar em lágrimas, mas que valia muito a pena a leitura. Eu também já conhecia o filme, já queria muito assistir o filme, mas antes, né, como sempre, ler o livro para ver a obra original. Já digo para vocês, tá? O filme é uma adaptação muito bem feita do livro, tanto que eu vi algumas curiosidades depois, né, que depois que tem esse negócio de livro e filme, eu procuro curiosidades e bastidores entre uma obra e a adaptação. E o Stephen King disse, né, numa entrevista, se não me engano, há muito tempo atrás, acho que foi em 2000, não sei, que ele ficou muito feliz com a adaptação de A Espera de um Milagre, porque ele disse que foi uma das melhores adaptações cinematográficas das obras dele, que foi tipo assim, quase tipo 100% fiel ao livro. E isso é muito legal. Inclusive, outra curiosidade, só que nada sobre A Espera de um Milagre, sobre aqui, eu, é que tipo assim, eu tava de roupão até agora, tá? Só que o meu roupão, ele tá muito velho, é um roupão que eu uso assim, ó, todas as noites. Não ia ficar nada bonito, apresentável pra vocês, então eu tô só com essa, né, camisa por baixo e esse moletomzinho. Mas eu também tô com muito frio mesmo, tá? Tanto que eu tô até com um copinho aqui do Starbucks com um café com leite, né? Não café preto passado, porque senão eu não vou dormir nunca essa noite e já é tipo quase meia-noite, né? Tô gravando pra vocês na segunda pra postar na terça. E, enfim, tá muito frio. A última vez que eu vi a temperatura, que foi há uns 30 minutos, estava 5 graus. Agora já deve estar uns 3, tá? Meu nariz tá, tipo, não sinto mais ele, de tão gelado que ele tá. O ar que eu respiro, assim, congela tudo. Minhas mãos também estão bem congeladas e duras, tá? Mas o café vai ser o que vai me salvar durante o vídeo todo. Então vocês vão ver provavelmente eu trocando de mão com o café para esquentar elas durante o vídeo. Como vocês sabem, nos vídeos de Entre Sombras e Mistérios, eu faço uma resenha ali de 10 minutos sobre o livro sem spoilers, para quem não leu a obra e quer ler sem saber de nada, e uma resenha com spoilers durante 5 minutos no final do vídeo, né, contando para vocês os eventos bombásticos da obra. Então, já tá aqui o aviso, um pouquinho sem spoilers, né? Na verdade, um pouco, e um pouquinho mesmo com spoilers no final do vídeo para vocês. Mas então, se você quer saber tudo que eu achei de A Espera de um Milagre, ou o título original, né, The Green Mile, do Stephen King, eu já vou pedir para você deixar o seu like encarecidamente e se inscrever aqui no canal. A gente tá com 275 inscritos, meu Deus. Tipo assim, subiu 25 inscritos em um mês. Muito feliz com vocês. Mas então é isso, bora pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do nosso canal. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês viram pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar resenhando O Milagre, e hoje eu vou estar resenhando A Espera de um Milagre, do queridíssimo autor, mestre do horror Stephen King. Bom, eu acho que já falei a maior parte de tudo que eu deveria ter falado na introdução, né? Foi uma introdução longa, deve ter durado aqui uns 4 minutos. Mas antes de começar a falar a minha resenha sem spoilers desse livro e depois uma resenha com spoilers, reforçando mais uma vez, né, que vai ter o alerta de spoilers, vocês não precisam se preocupar porque eu só vou dizer o spoiler com antecedência, né, quando vai ter o spoiler. Mas antes de, enfim, resenhar o livro, eu gostaria de dar um recado aqui, tá? Um desabafo para vocês. Eu tenho recebido alguns comentários aqui no YouTube, algumas reclamações, vamos dizer assim, algumas críticas construtivas talvez, de um inscrito que tem me questionado do porquê eu não respondo as mensagens, né, os comentários dos vídeos com rapidez e urgência. Gente, eu acordo de manhã cedo, tá, para ir trabalhar. Eu começo lá no trabalho, tipo, pego, enfim, para começar a trabalhar, atender cliente às 10 horas. 10 horas? Isso, 10 horas. E volto para casa só às 19. Às 19h30 começa a minha faculdade.
tá? Então eu venho pra casa às 19, tomo um banho, como uma coisa assim, ó, num piscar de olhos, tem que ser assim, e corro pra faculdade, que fica, tipo assim, a uns 10 minutos da minha casa, né? Tipo, eu vou com meu pai me leva na maioria das vezes, senão eu pego o ônibus. Enfim, vou pra faculdade que começa às 19h30, 19h45, tem dias ali que começa às 8, mas enfim, é esse tempo, tá? Acordo de manhã, faço minhas coisas que eu tenho pra fazer, me arrumo minhas coisas, arrumo meu quarto, tudo pronto. Vou pro trabalho, fico no trabalho até 19, 19h30, tá? Venho pra casa, faço ali, tipo, tomo um banho, tudo muito rápido e vou pra faculdade. Começo na faculdade. A minha aula termina só às 22 horas, tá? E 22h30 chega o meu ônibus lá na faculdade para mim vir para casa. Eu chego em casa às 23 horas. Isso, segunda, quarta e quinta. Sexta-feira eu tenho aula EAD, então eu volto do trabalho às 19, tenho aula EAD e é isso. E terça-feira eu não tenho aula. E eu trabalho no sábado também. Então vamos pensar, recapitular tudo, tá? Trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E tenho aula segunda, quarta, quinta e sexta, né? Sábado, geralmente, eu uso o dia, né, à noite no caso, para fazer alguma coisa com os amigos, tipo, ir no barzinho, né, tomar umas cervejas, enfim, reunião com amigos, festinha, faço alguma coisa aqui em casa. E no domingo, geralmente, quase todo tempo, assim, no domingo eu tenho festa de família, ou aqui em casa, na casa da minha Dina, na casa da minha tia, do meu primo, do meu avô, sei lá, entendeu? Festa de família. É raro os domingos que eu tenho livre aqui em casa, tá? Então eu tenho muito pouco tempo. Tanto que eu sempre falo pra vocês quando eu tô gravando vídeo que eu acabo gravando só de madrugada. Então agora já é tipo meia-noite, tá? Tem que acordar amanhã às 9 horas pra conseguir ir bem pro trabalho. E eu tô gravando vídeo pra vocês. Eu não tô reclamando de maneira nenhuma, não tomem isso como uma reclamação. É só um desabafo, tá? Então eu mal tenho tempo de gravar vídeo durante a minha semana. Se eu arranjar algum tempo, eu vou fazer assim, durante a semana mesmo, tipo de dia ou depois, enfim, antes do trabalho, vai ter que ser uma coisa muito corrida e vai ficar muito ruim, né? E nos domingos que eu tenho livre, geralmente eu gosto de dormir um pouquinho mais. E, enfim, é isso que eu tô dizendo, esse é o desabafo, tá? Eu tá, tipo assim, muito sobrecarregado minha rotina, mas graças a Deus eu gosto muito da rotina, assim, tipo, pá, 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 não tem tempo pra pensar, né? E eu mal tenho tempo de gravar. Aí eu gravo, vou lá no dia seguinte, bem rapidinho assim, edito o vídeo o melhor que eu posso e posto pra vocês, né? Eu faço um cronograma todo início de mês. Chega dia 1º ou dia 31 do mês passado, enfim, anterior. Eu faço um cronograma no meu notebook com todos os títulos de vídeo, as datas que vão sair, os dias da semana que vão sair e tento sempre seguir o cronograma. Se eu me passo e não posto, geralmente o vídeo sai 1 ou 2 dias depois, no máximo, sabe? Nunca com muito atraso, tipo atraso de uma semana. Nunca me aconteceu. Mas enfim, eu faço cronograma para tentar manter vocês sempre com vídeo. Pelo menos uma vez por semana vai ter vídeo. Vai ter assim, tipo assim, sei lá. Junho tem uma, duas, três, quatro, cinco semanas, tá? Junho a gente vai ter seis, seis ou cinco vídeos, tá? Alguma coisa assim pelo meu cronograma. E vai ter uma semana apenas de junho, se eu não me engano, que não vai ter vídeo nenhum, tá? Mas é raro. Geralmente eu posto um vídeo por semana. E é isso, tá? É isso que eu consigo, é isso que eu posso, é isso que eu consigo produzir pra vocês. E não ficar, tipo, quebrando a rotina de faculdade, de estudos pra ler, pra gravar vídeo, quebrando meu descanso também pra gravar vídeos. O YouTube é uma coisa que eu gosto muito mesmo de gravar vídeo pra vocês, porque, enfim, né, eu consigo falar sobre os livros que eu leio. Geralmente eu não tenho tantos amigos leitores assim. Tenho alguns, tenho mais amigos leitores agora. Mas, enfim, né? É pra isso. O YouTube eu uso pra falar sobre os livros que eu leio, sobre as resenhas. Pra falar aqui, tipo, o máximo de tempo que eu puder, assim, sabe? Tipo, se eu quisesse, eu faria um vídeo assim de 2 horas, se eu tivesse tempo, e falaria horrores sobre um livro. Pra vocês terem uma ideia. Mas eu não tenho esse tempo todo. Não tenho esse tempo todo ocioso, né? Então, por isso que às vezes vai demorar a sair vídeo, vai demorar vai demorar para eu responder os comentários, porque a minha conta do Devorador de Livros também é a segunda conta. Eu tenho a minha conta, né, com o meu nome, minha conta pessoal, e eu tenho o Devorador de Livros. Não posto tudo numa conta só. Não assisto vídeos que eu assistiria, tipo, para faculdade, vídeos para lazer e diversão na minha conta de livros, né? Enfim,
Então eu uso a minha conta pessoal e o Devorador de Livros eu posto os vídeos e às vezes, raramente, eu abro para ver os comentários, tá? E aí um seguidor e um inscrito aqui tem reclamado bastante para mim nos últimos dias, nas últimas semanas, de que eu demoro muito para responder e isso é muito chato. E realmente, eu concordo, é chato, né? Eu não responder com uma rapidez, com uma extrema urgência. Mas eu tenho uma rotina muito puxada, né? Eu acredito que não seja só eu, acredito que sejam muitas pessoas que têm uma rotina muito puxada. Mas eu prometo para você inscrito que comentou isso, vocês todos os inscritos que comentam, que eu vou tentar melhorar nisso, tá? Eu vou tentar pelo menos uma vez por dia ver o YouTube, o Devorador de Livros, para responder as perguntas ou responder comentários que vocês falam, tá? Que vocês comentem no caso, tá? Prometo que vou tentar mudar isso. Não garanto 100% que eu vou conseguir olhar uma vez por dia. O mesmo inscrito disse, cara, é 5 minutos. É 5 minutos para te ver o comentário e responder. Tudo bem, é 5 minutos. Só que nesses 5 minutos eu posso estar, sei lá, lendo um pouquinho do livro, eu posso estar ouvindo um audiobook. Nesses 5 minutos eu posso, sei lá, ir na rua do trabalho e respirar um pouco o ar fresco da rua. Nesses 5 minutos eu posso estar estudando um pouquinho para a faculdade antes da prova, entendeu? Mas enfim, só um desabafo aqui para vocês. Não sei se durou muito tempo, me desculpem se durou muito tempo, tá? Mas eu precisava falar sobre isso. Eu já estava um tempão tentando falar sobre isso também, querendo falar e não conseguia porque nunca achava o vídeo certo. Mas eu achei esse vídeo aqui, eu não consegui me segurar e só falei pra vocês, tá? Mas então é isso. Vou tentar melhorar. Disse aqui pra vocês minha rotina, como é cansativo às vezes pra mim. Mas agora eu tô entrando de férias, então eu vou adiantar bastante vídeos. Eu vou entrar mais vezes no YouTube, né, pra ver. E sobre a questão dos livros. Um outro inscrito também me perguntou. Ele disse assim, cara, eu acho muito legal que tu lê muito. Como tu consegue ler tanto? Se tu, enfim, trabalha, faz faculdade, tem prova, tem uma vida, como é que tu consegue ler tanto? Gente, de todas as maneiras possíveis que tem pra ler, eu leio, tá? Quando eu tô em casa, eu leio pelo livro físico. Quando eu tô na faculdade, eu leio pelo meu Kindle. No transporte público, indo para a faculdade ou voltando. No intervalo do trabalho, quando não tem cliente no trabalho, eu leio pelo Kindle também, porque é mais fácil levar o Kindle do que um livro físico. E quando tem cliente no meu trabalho, quando eu tenho que fazer ali os cafés, as tarefas manuais, eu tô de fone de ouvido. Ao invés de ir pro trabalho ouvindo música e voltar da faculdade ouvindo música, enfim, eu tô com fone de ouvido ouvindo o audiolivro. Então, livro físico, e-book, né, Kindle, audiobook. Tenho assinado a Audible, né? Assinei há uma semana atrás a Audible, que é o programa ali da Amazon para audiolivros. Tô lendo muito pela Audible, né? Tô ouvindo muitos livros. Então, todo momento que eu consigo ler, eu leio. Simplesmente assim, entendeu? É assim que se lê muito. Se você quer ler, leia. Não tem outra opção. Existem várias opções. Audiobook, né, de fone de ouvido, se você não consegue prestar atenção, não tem tempo ali, bota o fone de ouvido, um fone de ouvido só. Eu ando geralmente com esse fone, e aí quando acaba a bateria desse, eu uso esse, né, para durar o dobro da bateria do fone, fone Bluetooth. Ouço audiolivro, assim, tipo, muitas vezes durante o dia. Hoje, inclusive, eu terminei um livro por audiobook e eu vi mais um conto durante o trabalho. Na faculdade hoje, eu voltei, inclusive, vou até provar para vocês que a minha ecobag tá aqui, né? A ecobag que eu levo pra faculdade. Além do meu notebook, tá o meu Kindle aqui. Então, voltei da faculdade hoje no ônibus lendo outro livro, né? Que eu já terminei um, fui ler outro. E logo mais, antes de eu dormir, porque eu não tô com nem um pouco de sono, tomando esse café com leite, eu vou ler, né? Continuar a leitura deste livro que está aqui em cima. Então é isso, gente. Se você quer ler, leia. Não importa o jeito. Todo jeito é leitura, tá? Toda forma de ler é leitura. Audiobook, e-book, físico, qualquer meio é leitura. E é isso, tá? Desculpa se esse desabafo ficou muito longo, eu acho que eu me passei um pouco, mas eu acho que é super necessário eu falar, tá? Se você quiser pular, vou estar deixando para pular pro fim do desabafo, quem não quiser ver, quem não quiser saber, só quiser saber da espera de um milagre, também tem essa opção para vocês. Mas agora vamos para a resenha finalmente. Meu Deus, já deu 15 minutos. Em espera de um milagre, a gente vai ser apresentado ao nosso protagonista, Paul Edgecombe. Eu nunca ia conseguir falar esse nome sem ler. O Paul Edgecombe é um senhorzinho que ele tá com 108 anos de idade num asilo. Esse asilo é todo bem estruturado, um asilo particular ali, né? Ele paga pra ficar ali, praticamente a família dele paga pra ele ficar ali.
e ele tem um piso verde, tá? Isso é referência direta ao filme A Espera de um Milagre. Ele tem um piso verde. E essa história se passa em 1989, tá? Quando o Paul, com 108 anos de idade, está no asilo. Ele está assistindo ali um programa de TV quando do nada bate um flashback na memória dele e ele chama um amigo, né, um carinha que está ali no asilo, para conversar e contar sobre a vida dele quando ele trabalhava como guarda ou carcereiro ou carrasco no corredor da morte das prisões. Agora a gente dá um grande salto temporal, só que para trás, e volta para 1932. Em 1932, o Paul ele era um carrasco no corredor da morte das prisões americanas lá nos Estados Unidos. Carrasco é aquela pessoa que fica ali, né, com os presos no corredor da morte que estão esperando a sua vez de serem ou eletrocutados, ou receberem uma injeção letal, ou receberem fuzilamento, ou câmara de gás, ou enforcamento, enfim, os presos que têm os crimes mais absurdos e cruéis, e o juiz decidiu que não tem pena nenhum para eles, eles têm que morrer. O Paul então ele é um carrasco ali, e ele tem alguns colegas. Ele tem um colega dele que é tímido, que, enfim, tem medo de conversar com os presos. Tem um colega dele que é um grandíssimo de um FDP, que tipo, julga todos os presos, bate nos presos quando tem chance, maltrata os presos, joga comida no chão. E tem o Paul que é totalmente neutro. O Paul ele tá ali, ele sabe que o serviço dele é aquele, mas ele não quer ser um filho da puta por causa disso, né? Ele sabe que os presos ele já vão morrer, então ele tá só ali trabalhando, fazendo o serviço dele. E aí, ele acaba descobrindo, né? Eles acabam descobrindo ali na penitenciária que teve um crime bizarro com duas crianças. Parece que duas crianças que moravam no campo desapareceram. Os familiares começaram a procurar, eram duas meninas gêmeas de 9 anos. Os familiares começaram a procurar com espingarda, com fuzil, com pistola, com revólver em todo o campo para ver onde estavam aquelas meninas. E eles encontraram 3 corpos. Tá, Vicente, mas não eram duas meninas? Sim. Eles encontraram as duas meninas com sinais de. E elas duas estavam todas ensanguentadas no colo de um homem alto, extremamente alto e parrudo, chamado de John Coffey. Esse homem estava com a roupa repleta de sangue das duas meninas, chorando desesperadamente, com elas nos braços. Eles não entenderam o que estava acontecendo, eles não conseguiram atirar nele, enfim, só chamaram as autoridades e prenderam o Joe Coffey. As autoridades chegaram e levaram o Coffey até essa prisão. Ele recebeu ali todo um julgamento e foi decidido que ele ia ser condenado à morte na cadeira elétrica. E ele iria ficar ali em Green Mile, né? Green Milo, sei lá, na. Como é que é Milo? Eu não sei a tradução, é alguma coisa de tipo. Seria alguma coisa como Estrada Verde, Rota Verde, alguma coisa assim. Eu não sei a tradução, vou estar deixando aqui para vocês a tradução disso, tá? De Green Mile ou Green Mile. Eu não sei. Eu não sei inglês, definitivamente não sei. Mas enfim, o John Coffey então é levado para essa cadeia, né, com o Corredor da Morte. Enfim, foi levado para o Corredor da Morte nessa cadeia. E logo ele dá de cara com o Paul, que é o nosso protagonista, senhorzinho idoso do asilo, que está lembrando dos acontecimentos do seu passado. O Paul, né, então ele ali conhece o John, ele fica pensando, cara, como que esse cara, tipo, de quase 4 metros de altura, tipo, parrudo desse jeito, com esse ar totalmente de infantil, porque o porque o John Coffey, meu Deus, tá difícil. Porque o Joe, porque o John Coffey, ele era um cara alto, parrudo, mas logo na primeira cena, logo na primeira fala que ele teve com o Paul, ele falou: "Essa cela é escura?" E aí o Paul olha pra ele e fala: durante a noite é escura." Aí o Coffey diz: "Então, você pode colocar uma luz? É que eu tenho medo do escuro." E aí o Paul olha pra ele e fica tipo, aquele meme da Nazaré, sabe? Vou estar deixando aqui pra vocês. Tipo, como que um homem desse tamanho, desse porte físico, tem medo do escuro? Tipo, isso não fazia sentido nenhum. E aí ele começa a conhecer um pouco mais do Coffey, ele começa a fazer umas perguntas, ele começa a falar da vida dele, o Coffey fala. E então, finalmente, a gente tem a grande revelação, que não é uma revelação, do que aconteceu naquela noite. Parece que o Coffey, ele estava andando no campo e ele viu duas coisas caídas no chão. Ele chegou perto e descobriu 2 cadáveres. As duas menininhas irmãs gêmeas de 9 anos que tinham sido
e assassinadas. Ele pega as duas no colo e ele começa a sentir a dor que elas sentiram antes de serem, né? E ele enrola ela nos braços, tentando fazer elas acordar, tentando fazer elas acordar. E ele chora e ele grita até que ele olha e tem uma multidão parada olhando para ele com armas na mão. E eles entendem totalmente tudo errado. Eles acham que foi o Coffey que fez o que fez com as meninas. Que fez o que, né, as meninas fossem desvividas. A multidão então leva ele pro tribunal, enfim, toda a história. E aí o Paul ele fica tipo, que estranho. Que estranho. E aí que aparece o nosso personagem chamado de Willy. O Willy é nada mais nada menos que um rato. Sim, não é um rato da forma pejorativa. É um rato, um animal, tá? Um ratinho, Mickey Mouse. O Willy, ele aparece ali, né? Que tem um personagem ali que vai apelidar ele de Willy por causa de uma série de barcos, um filme de barcos, alguma coisa assim. E o Willy, que é o tal rato, né? Eu não consigo não rir, porque parece que rato é um xingamento. Parece que eu tô falando assim, aquele rato. Não, mas não é isso, tá? Aquele rato, então, do Willy, ele começa ali a ganhar uma confiança, um tipo de carinho pelos presos do Corredor da Morte. Tem um cara que ele é completamente doidinho das ideias, tá? Ele saiu de um hospital psiquiátrico e acabou caindo lá no Corredor da Morte por causa de um crime bárbaro que ele cometeu. E ele adota o rato para ele, tá? Então, a polícia toda lá, a polícia, os carcereiros, os carrascos começam a se perguntar da onde que tá vindo esse rato, da onde que esse rato veio. E começam a vasculhar, e daí tira coisa, tira móvel do lugar, dos negócios, tira gaveta, começa a alimentar o rato, vira uma confusão e o Willy se torna o nosso personagem protagonista, né, o segundo personagem secundário, enfim, meu preferido do livro, né? Primeiro era o Coffey, depois era o Paul e depois era o Willy. Se pá que o Willy tava antes do Paul ainda, tá? Porque ele se torna um personagem muito recorrente ali na história. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um carrasco que ele era muito filho da puta? Pois é, em uma tentativa desesperada de torturar o cara que era maluquinho, ele simplesmente pisa no rato. Sim, pisa no rato. E pega o rato pelo rabinho assim e chuft, joga o rato pro além. O rato sai voando, o Willy sai voando e vira um anjo, sei lá. Não, tô brincando. Ele pega o rato e atira o rato para longe. E o cara que era doidinho das ideias, né, que tava com problemas psiquiátricos, fica muito triste, chora muito durante a noite por causa da perda do rato. E aí no dia seguinte, o rato voltou à vida, mesmo depois de ser tipo esmagado no chão como se fosse uma panqueca, ele tá andando normalmente pela cela. E aí fica todo mundo tipo, oh, tipo, what the fuck, como isso aconteceu? Como é que essa desgraça desse rato tá andando de novo se ele foi esmagalhado no chão? E aí que vem o grande, tipo, ué, tem alguma coisa errada acontecendo. E nisso, o Joe Coffey, e nisso o John Coffey, né, ele ainda tá muito, ele sabe do destino que ele vai ter, ele sabe que ele tá no corredor da morte, mas ele não consegue demonstrar tristeza, pelo menos não naquele momento, sabe? Tipo, não durante o tempo que ele fica ali no corredor. Ele tá sempre alegre, sempre feliz, sempre cantando, sempre falando da vida dele pros outros presos, sempre falando da vida dele pro Paul, que se tornou o grande amigo dele, até que o Paul ele chega e encosta no Coffin, né, pra tentar consolar ele, dizendo assim, então, não fica pensando nisso agora, sabe? Continua alegre como tu é, uma hora, a tua hora vai chegar, enfim, mas não pensa nisso agora, vai demorar um tempo ainda para isso acontecer, vamos viver a tua vida. E ele encosta no Coffee. E na hora que ele encosta, ele sente tipo uma energia, uma aura, alguma coisa assim. Com o tempo correndo cada vez mais rápido e a data, né, da cadeira elétrica chegando cada vez mais depressa, o John Coffey então recebe uma ajuda do Paul. De certa forma, não uma ajuda, de certa forma é mais um teste, né? Mais uma provação. A esposa de uma das amigas, a esposa de uma das amigas, a esposa de um dos amigos do Paul tá com uma doença terminal. Ela tá com CA e ela vai morrer daqui a alguns dias. E aí, todas as coisas que o Paul viu o Joe Coffey fazer, ele fica pensando, eu acho que eu vou tentar provar, né, que esse homem, ele é muito mais do que um homem. E aí ele decide tirar o Coffey da prisão. Agora estamos entrando na parte com spoilers. Então eu já deixo para vocês aqui o alerta de spoilers, tá? Se você não quiser saber o que acontece depois dessa parte que eu falei agora, que é tipo assim uma coisa bem chocante, bem tipo boom, explosão de cabeça,
E eu vou deixar a minutagem para vocês aqui em cima para vocês pularem para cá, onde eu já vou estar dizendo minhas considerações finais, dando a nota final e agradecendo vocês pelo vídeo. Mas é isso, se vocês quiserem saber dos spoilers e não se importarem com isso, bora comigo que tem uma revelação bombástica para vocês. Bom, com a esposa do seu melhor amigo em estado terminal, deitada numa cama prestes a morrer, o Paul ele resolve fazer ali um comboio com seus colegas carcereiros e carrascos e eles botam para dormir aquele filho da puta que tava, né, que enfim, esmagaiou o Willie. Eles botam ele para dormir, dão boa noite Cinderela para ele, sei lá, e eles tiram o Coffey da cadeia, levam para casa desse amigo do Paul e dizem: então, se tu faz o que tu faz, tu ajuda, né, a esposa do meu amigo. E é isso. Prova pra gente que tu é o poderosão mesmo. E é isso. Vamos ver o que tu faz. Aí o Coffey olha pra ele e fala: tá bom. Vai lá e dá um beijo na mulher. E na mesma hora, a mulher que tava com olheiras, que já tava, tipo assim, no último suspiro, rejuvenesce e se torna boa. O CA dela desapareceu. Ela ganhou pelo menos mais uns 50 anos de vida. E aí o Coffey parece que ele dá uma... como se ele tivesse usado algum tipo de poder, alguma energia, alguma aura muito mágica e muito poderosa. E o Paul, ele fica com o queixo caído, se perguntando: meu Deus, o que acabou de acontecer? Enfim, é feito exames com a mulher e descobrem que ela se curou misteriosamente e magicamente do CA dela. Tá? Eu não falo o nome dessa doença porque é um nome muito ruim, né? Eu acho que quanto mais a gente repete as coisas, mais a gente atrai elas pra gente. E eu não vou falar o nome disso. Até porque já tive pessoas na minha família com isso, tá? Graças a Deus deu tudo certo. Todo mundo, né? A pessoa que já teve isso tá curada. E eu não gosto de falar o nome dessa doença porque, enfim, vocês entenderam. Coffey, ele acaba voltando pra prisão, né? Ele tem que voltar, ele não pode desaparecer da cadeia. E o Paul questiona ele: Coffey, o que aconteceu com ele? E me conta tudo de novo o que aconteceu durante a noite lá, né, durante a manhã das meninas. E aí o Coffey fala que ele viu o Willie sendo... Eu falei Will? Que ele viu o Willie sendo esmagaiado e o guardinha lá jogou o Willie para dentro da cela do Coffey. O Coffey então pegou o Willie na mão, fez assim e o rato voltou à vida depois de ter sido esmagaiado no chão. Pois é. Querem mais uma coisa? Querem mais uma curiosidade, mais um spoiler? Durante aquela manhã, aonde as duas meninas foram brutalmente mortas, o Coffey estava no lugar certo, mas na hora errada. Ele foi meio que enviado para salvar essas duas crianças de serem mortas por um maníaco. Só que ele chegou tarde demais. Ele chegou bem na hora que elas já tinham desfalecido e que o maníaco já tinha fugido. Ele ficou muito triste com isso e no mesmo momento que ele pegou elas no colo, ele sentiu toda a dor durante os momentos finais das vítimas. E ele se culpou muito por isso e ele não fugiu e ele ficou e ele enfrentou a justiça pelo erro dele de não ter chegado naquele lugar na cena do crime antes. E é aí que o Stephen King ele já olha na nossa cara e fala assim, ó seu trouxa, toma, o Joe Coffey, ele é nada mais nada menos que um iluminado. Ele tem o poder de curar os mortos. Ele tem o poder de dar vida para as pessoas, para animais, para qualquer tipo de ser. Ele pode simplesmente pegar a doença tua para ele, que não vai acontecer nada com ele. Além de que ele não tem mal nenhum no coração. Ele é a prova de que o ser humano ainda tem um pouco de humanidade, do que a espécie humana ainda tem um pouco de bondade. Só que aí, querido inscrito, só que aí, caro gentil leitor, né, dando um alô pra Lady Whistledown, a gente volta a pensar que, tipo assim, tá, peraí, o Joe Coffey, né, o John Coffey, ele é a bondade em ser humano, ele cura os mortos, ele pode tirar doenças das pessoas, e ele tá no corredor da morte. Por quê? Ele tá no corredor da morte. E a gente descobre que foi tudo uma armação do grande maníaco do livro, o grande vilão do livro que fez o que fez com as meninas e acabou fugindo da cena do crime e incitando as pessoas de que o Joe Coffey estava parado com os corpos. É, exatamente isso que acontece. Chega no final do livro, tá todo mundo assistindo de camarote a execução
por morte na cadeira elétrica. E aí o Joe Coffey, ele olha pro Paul e fala assim: por favor, não coloca a venda em mim, porque eles são vendados, né, para as pessoas não verem tipo os olhos da vítima fritando durante a cadeira elétrica. Ele diz pro Paul: não bota a venda em mim. Eu tenho muito medo do escuro. E aí você já deve imaginar o que acontece. Ele é fritado por, sei lá, 10 segundos na cadeira elétrica e todo mundo assiste o espetáculo clamando por justiça, dizendo: isso, mata esse. Ele mereceu tudo que ele fez com as meninas, não sei o que. Foi pouco, ele devia ter sido até a morte, não sei o que. Foi pouco, devia ter matado ele mais vezes, acorda ele para matar de novo. E o Paul e todos os carcereiros que antes, né, foram algum filho da puta alguma vez, viram que o Coffey ele estava totalmente certo, ele nunca tinha feito nada errado e ele acabou morrendo no lugar de outro puta que agora estava livre. E aí o livro meio que termina assim, né? Termina a história de 1932 assim e eu chorei nessa cena, tá? Porque tanto no livro, tanto no filme. Eu assisti o filme há um dia atrás, no caso no domingo, né? Tô gravando na segunda. E, gente, o filme tem 3 horas e 6 minutos, tá? E é 3 horas e 6 minutos de sofrimento. Tem muita parte boa, tem muita parte que, tipo assim, te dá um alívio no coração. Só que, tipo, muito, muito mais é sofrimento. Porque o Joe Coffey, ele sofre muito durante o filme inteiro, tá? E naquela cena final, onde o Paul, ele olha pro cara que tá segurando a manivela, né, a alavanca, enfim, da cadeira, e faz assim, e tipo, assente pra ele chorando, meu Deus, quebrou meu coração. E o cara vai lá e puxa a manivela e mata o Coffey eletrocutado. E ele morre chorando e cantando uma música que ele assistiu num filme, numa televisão, um pouquinho antes dele morrer. Ele canta alguma coisa do tipo, no filme isso, né? No livro eu não lembro como é que é, mas no filme é tipo Heaven, I am heaven, eu estou no paraíso, eu vivia no paraíso, alguma coisa assim, e morre. E aí termina, né, com todo mundo clamando por justiça e a gente vendo que a justiça não foi feita. Como em muitos outros casos, ela não é feita. Infelizmente, a justiça é falha e não é feita. Muitas, muitas e muitas vezes. Tá, mas não é sobre esse o tema do vídeo. Eu não quero entrar em política de novo com vocês. Já foi, né, um marco histórico aqui do canal eu ter entrado em debate político com insights sobre a lucidez. Vou estar deixando o vídeo aqui na descrição. E o vídeo tem quase 100 visualizações. Tipo, eu esperei que tipo, ele tivesse tipo assim, umas 10, 15 visualizações. Que é esse o tipo de. Que é esse o número de visualizações que tem os vídeos de TBR. Só que já teve quase 100. Acho que vocês gostaram, né? De eu ter rasgado o verbo aqui com vocês falando de política do livro. Mas enfim, não é sobre isso o vídeo de hoje. A Espera de um Milagre é um livro muito emocionante, com muitas críticas, principalmente a justiça falha e a liberdade e a raiva e o ódio e o perigo de tu julgar uma pessoa sem saber o que ela fez de verdade, sem saber a verdade absoluta por trás das coisas. Muito bom, valeu muito a leitura, Isadora. Pelo amor de Deus, obrigado por ter me indicado esse livro, né? Eu dei esse livro aqui, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu acho, em 2024, pra minha melhor amiga, que ela queria muito ler. Ela leu, ela disse que ela chorou horrores e me indicou. Eu acho que ela me odeia, né? Acho que, tipo assim, fã ou hater, né? Acho que os dois, porque os dois. Porque eu sofri muito, tanto pelo livro, tanto pelo filme, sofri 2 vezes. Mas a minha carteirinha de leitor tá muito melhor agora com a Espera de um Milagre. Com certeza. A nota final que eu dou pra esse clássico aqui do gênero, né? Do gênero clássico do mestre do horror Stephen King é 5 estrelas favoritado. E é isso. 5 estrelas favoritado. Leiam. Leiam. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo tá ficando por aqui. Ele já bateu quase 50 minutos. Na hora da edição vai ser incrível de editar, tá? Peço desculpas pelo desabafo do início do vídeo. Deve ter batido uns 10 minutos. Mas eu precisava botar pra fora. Até pra responder as dúvidas de vocês inscritos mesmo, tá? Eu falo com muito respeito a todos vocês, porque tá uma rotina puxada mesmo. Tá um alto tempo
mal tô tendo tempo pra ler, mal tô tendo tempo pra dormir direito, às vezes, tá? Eu durmo, sei lá, 6 horas por dia. Mas é isso, tá? Sempre tentando melhorar. Vídeo pra vocês não falta, vai ter um vídeo pelo menos por semana nos próximos meses, tá? E eu vou tentar melhorar isso, de ver os comentários aqui do YouTube Devorador de Livros. Mas então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Acompanhe o canal, logo mais vai sair um vídeo o vídeo extra, né, que é a trilogia Assassinas em Série. Se pá que eu vou gravar esse vídeo amanhã, na terça-feira, até pra ele já ficar um pouquinho pronto, né? E quarta-feira eu vou cortar meu cabelo, finalmente, né, de novo. Eu, toda vez eu falo pra vocês que eu mudo o visual, mas é sempre o mesmo corte, né? Eu corto baixinho aqui do lado, ou nem tão baixinho assim. Enfim, um pouco baixinho. E aqui em cima com a tesoura, porque eu gosto dessa franja pro lado direito, né? Vocês estão vendo pro lado esquerdo, mas ela fica pro lado direito. É isso. Conversa desnecessária. Até o próximo vídeo, gente. Beijo. Até lá.